dia! Hoje, segunda-feira, nós temos então aula de língua portuguesa, tá? O Pro já mandou para vocês aí a correção daquela interpretação do soneto, né? Soneto do amigo, para vocês deixarem bem direitinho lá no caderno de vocês. Hoje a gente vai começar a estudar em língua portuguesa um pouquinho de gramática, tá? A gente vai ver, vamos estudar um pouco hoje sobre os verbos. Vocês já viram no ano passado que verbo é uma classe de palavras, né, que a gente estuda na língua portuguesa e ela pode indicar ação, coisas que a gente faz, né, estado ou fenômeno da natureza. Provavelmente vocês viram eles bem de forma geral, né, que eram aqueles que indicavam ação. Correr, dançar, pular, brincar, estudar, dormir, chorar, todos esses verbos indicam ação. Aqueles que indicam estado são menos, né? Não são os estados do Brasil, né? Estado é porque ele serve de conector, né? Entre o pronome e um adjetivo. Por exemplo, ele estava cansado, tá ligando o verbo estar, tá ligando o pronome ao adjetivo, né? Geralmente os verbos que indicam estado são ser, estar, permanecer, continuar. Exemplo, ele permanece parado, ele continua triste. Eles não têm sentido completo como os outros, né? Se é para eu falar o menino brinca, vocês entendem que o menino tá brincando. Agora, se eu disser o menino continua, continua o quê? Ele precisa de alguma coisa para complementar ele, né? A menina dança, vocês entendem que a menina está dançando. Agora, se eu diz a menina é o quê? Bonita, cheirosa, inteligente, precisa de alguma coisa depois dele. Esse é um jeito fácil de identificar, então, quando que ele indica ação, quando ele tem um sentido completo, né? Ou quando ele indica um estado que precisa de alguma coisa depois dele para ele ter sentido. E ele pode indicar também fenômenos da natureza, né? Choveu, relampejou, ventou, nevou, todos eles vão falar da natureza. Geralmente, o que acontece? Os verbos que indicam ação e estado, a gente consegue conjugar, que a gente diz, né? A gente consegue moldar ele de acordo com os pronomes para usar nas frases. Os do fenômeno da natureza não, porque as pessoas, a gente não venta, a gente não chove, a gente não neva, né? A gente brinca, a gente dança, a gente corre, a gente está cansado, a gente permanece triste, esses a gente consegue conjugar então. Então isso é só uma revisãozinha do que foi visto ano passado, porque hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre os verbos. A gente já sabe que os verbos, ele tem três modos, tá? Três modos. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Qual que é a diferença entre eles? O modo indicativo é aquele que vai falar de coisas que acontecem com certeza, são coisas reais. Ou acontece hoje, ou aconteceu ontem, ou vai acontecer amanhã, mas coisa que é um fato certo, tá? Esse é o modo indicativo. O subjuntivo, esse aqui, o indicativo, ele tem 6 tempos. O subjuntivo, ele tem só 3 tempos, né? E ele não é uma coisa certa. Ele vai falar de alguma possibilidade, algum desejo, uma dúvida. Quer dizer, é um fato que pode acontecer ou não. Por exemplo, quando eu digo, quando eu crescer, quero ser astronauta. Quando eu crescer, tá no subjuntivo.
quer dizer que a Pro não sabe se a Pro vai ser astronauta ou não. Pode ser que a Pro seja astronauta ou não, ok? E o imperativo, a gente quase não usa na nossa linguagem coloquial, né? Ele exprime ordem, pedido, conselho, e a gente quase não tem o costume de usar. É aquele que a gente diz, vá para dentro, né? Vá, ou segue teu caminho. No discurso direto, ele quase não é usado, tá? Então, os três modos que o verbo pode indicar. Eu colocou aqui também no quadrinho, ó, alguns exemplos de verbos pra gente. Colocou eles todos no infinitivo, pra gente identificar mais fácil, né? Ó, partir, sonhar, sorrir, dançar, amar, chorar, cantar, dormir e viver. Sempre que o verbo termina em R, assim como a Pro colocou aqui, a gente diz que ele está no infinitivo, ele ainda não está conjugado, porque como a Pro disse, a gente pode conjugar os verbos, né? Dependendo da pessoa que está falando, se sou eu, se é tu, se é ele, se somos nós, se são vós, ou se são eles, o verbo vai mudar, tá? Por isso que a gente diz que a gente conjuga o verbo de acordo com o pronome, de acordo com a pessoa que está falando. Hoje, já vai explicar para vocês um pouquinho, então, do verbo indicativo, tá? Vai ficar mais no indicativo hoje, então. Por isso que a vai tirar esse indicativo daqui. Vou colocar aqui, ó. Que hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o modo indicativo, então. O modo indicativo, como a Pro falou antes, ele tem 6 tempos. O primeiro é o presente. O que é o presente? O presente é aquelas coisas que acontecem hoje. Uma ação que com certeza acontece, ela está acontecendo. É o nosso agora, a gente diz que é o dia de hoje, né? Depois a gente tem o pretérito. O pretérito a gente usava antes, quando a gente via só o presente, passado e futuro, ele é o nosso passado. Só porque agora ele se divide em 3. Pretérito, a palavrinha pretérito é a mesma coisa que passado, tá? Então agora a gente tem o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Tem 3, mas o que a gente mais usa, o pretérito perfeito e o imperfeito. O mais que perfeito, na linguagem coloquial, na nossa linguagem oral, a gente também não usa muito. E a gente tem o futuro, que também aqui se divide em 2. O futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? A Pro vai colocar aqui para vocês um verbo, para escolher um verbo qualquer, e a Pro vai colocar ele conjugado em todos os tempos, para vocês perceberem o quê? As terminações de cada verbo, tá? Por quê? Os verbos, eles seguem mais ou menos uma regrinha. Eles têm a terminação igual em cada tempo. Todos os verbos terminados em ar, por exemplo, a Pro pegou o verbo estudar, ele termina em ar. Todos os verbos regulares terminados em ar, ele vai ser conjugado da mesma forma que esse que a Pro vai mostrar para vocês. Ele vai terminar sempre do mesmo jeitinho. É como mais ou menos aquele que a Pro explicou para vocês do radical e do sufixo. Então, isso lá a gente viu nas palavrinhas, mas agora isso volta aqui no verbo. O radical do verbo, ele vai se manter em todos os tempos. O que vai mudar é o sufixo. Dependendo da pessoa, do pronome que a gente está conjugando, vai ser diferente, ok? Vai colocar o do presente aqui, então, ó. Eu colocou aqui, então, o verbo estudar conjugado. Como que ele fica? Eu estudo, ó, ele
Tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Se fosse o verbo cantar, por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Esse último pedacinho ali, ó, é o sufixo que todos os verbos terminados em ar vai ser igual esse aqui, tá? Então, esse é o presente, ó. Hoje eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. O presente é bem fácil, né? É um dos tempos que a gente mais usa o verbo, certo? Agora vamos para o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele vai falar de alguma coisa que já aconteceu. É o passado, é o meu ontem. Aconteceu, acabou, tá? Que é este aqui. Conjugou também o mesmo verbo, para vocês verem agora a mudança, ó. Mesma coisa, o radical vai sempre se manter, ó, que é o estude, e vai mudar sempre o sufixo, ó. Aqui, esses sufixos aqui eram do presente. Agora, esses sufixos aqui é do pretérito perfeito, tá? Como que fica no ontem, então? Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes e eles estudarão. Ó, aquilo que a Pro sempre fala, ó. Passado, estudarão, com M. A gente tem bastante gente que confunde o estudaram com o estudarão, que vai ser aqui no futuro, ó. Então, estudaram é alguma coisa que já passou. Se a gente fizer com tio, estudarão, vai ser futuro, uma coisa que nem chegou ainda. Então, a gente usa com mais frequência quando a gente tiver dúvida, né? Se a gente estiver falando de uma coisa que já passou, é essa aqui. Dificilmente a gente vai estar falando num texto sobre o futuro, né? Claro que a gente fala, mas é mais raro. Essa aqui é a forma mais comum, ok? Agora a gente tem aqui o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, eu vou colocar aqui para vocês. A gente usa também, tá? Ele expressa alguma coisa que já aconteceu e pode continuar acontecendo, certo? A gente fazia, posso ainda continuar fazendo, de repente eu fazia, mas já não faço mais. Fazia, fiz um tempo e parei de fazer. Por exemplo, eu estudava. Agora hoje provavelmente não estude mais. Tu estudavas, ele estudava. Nós estudávamos, vós estudáveis e eles estudavam. Perceberam, ó? Radical continuou, o estude e o sufixo aqui, no verbo a gente não chama de sufixo, a gente chama de desinência verbal. Tem umas que é de modo e umas é do pronome, mas a Pro vai chamar de sufixo para vocês lembrarem, para quem ficou com alguma dúvida naquela outra parte da formação de palavras lá, tá? Ó, radical continua e aqui o pedacinho que vem depois é que troca, tá? Certo? Agora a gente tem o pretérito mais que perfeito. Esse tempo aqui é um tempo que a gente quase não usa. A gente vai encontrar ele mais em textos literários, em textos escritos por autores mais antigos, tá? Porque ele expressa alguma coisa que aconteceu antes de outra coisa, mas uma coisa que também já passou. Olha aqui, ó, quando eu colocar aqui, vocês já vão ver que a gente quase não usa, ó. Eu estudara,
tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudares e eles estudaram. Percebam que o estudaram do mais que perfeito é igual do pretérito perfeito, tá? Algumas conjugações, elas permanecem iguais. Aqui a primeira pessoa do plural, o nós do indicativo, é igual o nós do perfeito, tá? Mas em si algumas coisas mudam, né? Esse mais que perfeito, a gente até usa, deixa eu colar aqui, mas a gente usa de um jeitinho diferente. Em vez de eu falar eu estudara, a gente costuma dizer eu tinha estudado. A gente usa o verbo ter na frente e muda a terminação do verbo. Na linguagem oral, a gente faz essa mudança, então. A gente usa ele de uma forma diferente. Talvez por costume, né? A gente não foi acostumado a falar desse jeito. Então, a gente não diz eu cantara, eu tinha cantado. Ou eu correra, eu tinha corrido. Aquele dia eu tinha corrido muito. A gente não diz aquele dia eu correra muito, tá? Esse aqui é o mais que perfeito. Então, presente, hoje, 3 pretéritos, que é a mesma coisa que passado, né? Uma coisa que já aconteceu ontem, né? Aconteceu há pouco tempo. Esse aqui, uma coisa que também já aconteceu, pode ser que não aconteça mais, né? Eu não tô mais fazendo isso aqui, parei de fazer. E esse aqui, uma coisa que já aconteceu e que não foi concluída, tá? Parei de fazer, certo? Agora a gente vai ver aqui embaixo os 2 futuros. Futuro a gente já sabe que é uma coisa que ainda não aconteceu, é o nosso amanhã. E ele se divide em 2 também, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, ele vai falar de alguma coisa que certamente vai acontecer. Provavelmente amanhã essa coisa vai acontecer. Como esse exemplo que a Pro vai colocar aqui, ó. Amanhã eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Viram aqui a diferença que a Pro falou para vocês, ó? Ontem eles estudaram, amanhã eles estudarão. Percebam a diferença? E o futuro do pretérito é futuro também, só porque ele vai falar de uma coisa que pode acontecer, mas depende de uma outra coisa para acontecer. Pode acontecer ou não. Olha aqui, ó. Eu estudaria se a minha mãe deixasse. Tu estudarias se tivesse tido tempo. Ele estudaria se tivesse interesse. Nós estudaríamos, vós estudaríeis e eles estudariam se tivessem vontade. Então, pode acontecer, mas para acontecer, precisa que aconteça uma outra coisa, tá? Esse não, esse aqui já tá certo, vai acontecer. E esse aqui não, para ele acontecer, tem que acontecer uma outra coisa junto, depende de um outro argumento que a gente diz, né? Ele não acontece sozinho. Perceberam, né? Radical continua e sempre o finalzinho é que muda. Então, todos os verbos terminados em ar, os verbos regulares, no futuro do pretérito, vão terminar com ria, rias, ria, riamos, rieis, riam. Todos os verbos regulares terminados em ar no pretérito imperfeito, por exemplo, é do ava, né? Ava, avas, ava, ávamos, áveis e ávamos. Sempre vai seguir mais ou menos essa mesma estrutura aqui. Lembrando que a Pro tá falando de verbo regular, porque a gente tem na língua portuguesa alguns verbos irregulares, que a gente conjuga ele de um jeito diferente. Por exemplo, como é o verbo ser.
ele é bem irregular, né? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Ele não segue sempre a mesma radical. Ele muda, né? O radical dele, ele é diferente. Mas os regulares vão seguir sempre essa estrutura, ok? Lá no soneto que vocês leram, no soneto de amigo do Vinícius de Moraes, ele usou muitos verbos para expressar os estados, as ações do eu lírico, lá do personagem do poema. Tanto do menino que estava contando a história, como do amigo dele, ok? Depois a Pro vai mandar uma atividade para vocês, aqui do livro, né? Que vocês não têm, mas a Pro vai fazer, vai mandar para vocês identificar os verbos que vocês conseguirem encontrar lá no poema. E depois vocês vão escolher um daqueles verbos e vocês vão fazer no caderno isso que a Pro fez aqui, ó. Vão colocar lá modo indicativo. Vão colocar os 6 tempos. Quem quiser pode colocar o pronome aqui na frente para facilitar, né? Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. E vocês vão conjugar aquele verbo que vocês escolheram nos 6 tempos do modo indicativo, ok? Por exemplo, se lá tiver o verbo saber, aí vocês vão pegar aqui, presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Tá? Todo nos 6 tempinhos. E vai ter também uma atividade para fazer lá, justamente conjugando o verbo ser, que é o verbo irregular. Como a gente usa muito o verbo ser, mesmo que ele seja irregular, a gente consegue usar ele, colocar ele assim nessa conjugação, porque ele é muito usado na nossa linguagem oral. Aí vai ter um exercício lá também sobre isso, certo? Vai mandar direitinho o conteúdo do livro para vocês dar mais uma lida, para quem não ficou bem claro, né? E a atividade para vocês fazer sobre os verbos então, tá bom?